Miraka, mirakani. Miracani, miracani. Miraka, mirakani. Miracani, miracani. Nunua taukaini. Nunua taukaini. Nunua inkakaini. Nunua inkakaini. Charashua inkakaini. Charashua inkakaini. Inkakaini, inkakaini. Inkakaini, inkakaini. Charashua taukaini. Charashua kaini. Taukaini, kaini. Taukaini, kaini. É primeiro tempo das malocas, como a pessoa fala, que antes de chegada do povo não indígena, né? Só os povos indígenas aqui, né? O tempo da correria, na chegada do povo nordestino, né? Do povo não indígena, isso é correria, tempo da correria, né? Correria quando chegar na casa do índio, na maloca ou então na aldeia, e logo fazendo correr, fazer medo, né? Quando chegar, disparar o espingarda ou então gritar, tarará, e os pessoal correndo daquela casa, né? Se as criançadas não conseguem correr, não conseguem esconder, eles pegam, né? E depois da correria que eu falei que é cativeiro, né? Tempo do cativeiro. Três tempos, né? Cativeiro, como você perguntou, né? Cativeiro quando você trabalhou muito, né? Com os patrões, com o Nauá, né? E, igualmente com seu pai, né? Trabalha muito com eles, né? Debaixo da chuva, debaixo do sol, à noite. Suruhuma taukaini. Suruhuma taukaini. Taukaini, kaini. Taukaini, kaini. Os caxinós não tinham tempo, rapaz, para se dedicar muito à cultura. A vida de seringal, o seringueiro acorda às 4 horas da manhã, meu irmão, e só para às 8 horas da noite, entendeu? Qual é o tempo que você tem para fazer cultura? Entendeu? Você tem para sobreviver, entendeu? Quando você vive no limite da sobrevivência. Então não tem tempo para cultura, a cultura é da seringa. Entendeu? O cara tomava mucá na floresta para ser um bom seringueiro, entendeu? E não para ser um bom pajé, um curador. E na década de 80, 90, os índios só falavam terra, 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 terra. Queremos terra, não vem com conversa fiada não, queremos território. Quer ajudar os índios, proteger nossas... A proteção aqui é terra. Queremos terra, sabe? Os índios só falavam isso. E quando o João chegou, eles já estavam falando em cultura também, não é? O tempo da cultura. Não é? Porque eles passaram a ter tempo, entendeu? Passaram a viver em aldeias, não mais em colocações de centro. Aí não tinha que acordar de madrugada para cortar seringa, cuidar só de roçados e vender muito pouco para fora, né? Vamos dizer assim. Então o que o cara, vivendo essa crise econômica, essa crise econômica quando acabou a borracha, né? Para os caxinós significou assim, bom, o que a gente tem para fazer? No mundo do branco acabou. Entendeu? Então só nos resta nós mesmos, a nossa cultura, a nossa língua, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de fazer as coisas, o nosso artesanato, não é? A nossa bebida sagrada da ayahuasca, as outras plantas de poder da floresta, a medicina que tem na mata. Vamos nos dedicar a isso. Entendeu? Vamos fazer as nossas festas, vamos fazer nossos rituais, vamos fazer turismo também para ganhar dinheiro com isso. O índio não é para trabalhar para branco, não. O índio tem que, sabe, vender a sua cultura para sobreviver dela. Essa compreensão, entendeu? Dentro dessa crise que a borracha acabou, o que fazer? Então vamos nos voltar para nós mesmos, né? E vamos reinventar a cultura. Entendeu? Na realidade é uma reinvenção da cultura, não é? Porque eles não estão reproduzindo exatamente o que eram há tantos anos atrás, estão reinventando ela, né? E a cultura é isso, é dinamismo, é essa coisa toda.
Foi aqui que Foi você aqui. conheceu os Caxinoá? Aqui nesse teatro, exatamente. Eu estava dando aula e tinha umas pessoinhas lá na plateia, lá no fundo da plateia, eu, na hora do intervalo, fui conversar com eles. E perguntaram o que eu estava fazendo, eu falei que estava dando aula de teatro. Como foi improvisação, tem muita brincadeira mesmo, né? Fui perguntar se podiam participar da brincadeira, fica aí, claro que pode. Não, eles moravam aqui, na casa do moravam índio. aqui, é. E era um intervalo, teve uma porta aberta, entraram e viram a nossa oficina, né? E perguntaram se podiam participar, pode. O horário coincidia, participaram a oficina inteira, ficaram o mês inteiro comigo. Ele vem aqui para fazer curso de monitores indígenas, de educação, de português, matemática, geografia, enfim. Vem aqui para isso. Agora, a cidade, muito curioso, como toda cidade que tem muito contato com as nações indígenas, existe uma grande discriminação, né? Existe. Talvez agora, com todo esse movimento, aqui tenha diminuído muito, mas existia, né? O João, o nosso professor João, que eu encontrei, parece em 87, 88, né? E nosso professores daqui, que convidamos para a gente participar aula, né? Aula do professor João. Então, convidamos. Nós fomos lá, a primeira vez que eu fui lá, vi no Cine Recreio lá. Entrei lá, vi que o trabalho dele é muito importante, rapaz, impressionei. Impressionado assim que ele está falando assim, sempre ele imitando algumas histórias, né? Tem história imitando, isso aqui eu acho importante. Nós temos muitas histórias, né? Então isso dá para fazer também. Na aula dele que nós, acho que uma história que eu já acho que é a história do nosso povo, que ele é muito mesquinho, a pessoa fala que e ele imitou essa história, né? Aí fogo, até né? que convidaram nós, não, você que é mais você se conta mais melhor das suas histórias de Axicunauá, você tem que participar desse trabalho. Nós trabalhamos junto com ele, até pegamos não sei quanto, né? Uns 1.500 parece cada pessoa. Recebemos um negocinho. Até que quando resolvi, lá mesmo na aldeia mesmo, inventamos algumas histórias também, fizemos desse, né, o mesmo, tipo brincadeira, né, não é verdade, assim. O que está contando é que ele nós fizemos o curso em 87, né? Uhum. E quando eu fui em 90 visitar a aldeia... Em 92, em 90 mesmo. Nós todos encontramos em 79. Tarauacá. Uhum. Quando eu fui para lá, para a aldeia, quando cheguei em Tarauacá, tinha uma série de monitores indígenas lá. Nós subimos juntos o Jordão. Aí, o que acontecia de bonito, né, Tere? Se lembra? A gente, cada aldeia que nós parávamos, tipo, ia ficando um dos monitores de indígenas, que eles pertenciam a aldeias diferentes. O Tenê era da última aldeia, lá do Novo Segredo. Então, cada lugar que a gente parava, o pessoal que já estava lá ia fazer uma representação para nós, né? E eu era obrigado também a representar para eles. Até que cheguei na última aldeia onde estava lá o Tenê. E o Tenê fez uma apresentação que eu não me esqueço até hoje, duas muito bonitas, uma que foi não me lembro qual foi o primeiro seringal que fez uma representação para nós, que o pessoal, e o Tenê também, lá já no Novo Segredo, eles iam contar uma história para nós. Então era muito lindo, porque a gente ficava numa casa onde era a escola, e tinha um campo de futebol na frente da escola, e estava toda a aldeia reunida lá. Aí, do meio da floresta, começaram a sair aqueles seres, de cada um saía de um ponto, né, cantando ou gritando. E então eles mostraram para nós uma história. Isso me emocionou muito, claro, né, porque... E também me problematizou muito, porque as nações indígenas são contadores de histórias natos, né, é um negócio impressionante, né. Eles contam os mitos, a história dos antigos, como eles dizem, de uma maneira muito bonita. E eu estava vendo que eles estavam
adaptando a forma deles fazer a forma como eu trabalhei com eles, né? E fiquei até com certo receio de uma coisa acabar tirando a outra. Mas com o decorrer do tempo, eu fui vendo que não, pelo contrário, uma coisa ajudava a outra, né? E espontaneamente, eu não falei isso para eles. Nós estávamos trabalhando num teatrinho pequeno, né? Num palco tradicional, né? De repente, eu entro nas aldeias, digamos assim, e eles estão mostrando para mim um tipo de ocupação de espaço que eu até usava, digamos assim, mas com uma liberdade, sabe? Sei lá, uma alegria de fazer, um domínio do espaço onde eles estavam, que isso não havia ensinado para eles, era deles, né? Tá entendendo? Isso era deles, quer dizer, sabe? Quer dizer, e o deles acaba mostrando a mim que essa maneira de tratar o espaço que eu trazia intuitivamente, digamos assim, era boa, sabe? Era eficaz, era bonita, não é? Eu podia ir nesse caminho, era um caminho que com certeza eu estava certo, porque eles mostraram por eles mesmos que estava certo, sem eu ter dado nenhuma indicação disso, né? Então, enfim, é muito emocionante, né?